Tô aqui na minha cobertura e esse foi o resultado de hoje, R$15 mil. Eu fiz questão de ir ao banco e pegar em espécie só para vocês terem noção. Já vou te adiantar que eu não sei gravar vídeos e esse provavelmente já vai estar todo cortado. O que mais tem na internet é 7-1 programado para te enganar. Essa é a grande verdade. Gente que não tem resultado nenhum e quer vender milagres na internet. Nunca nem saíram do Brasil e moram debaixo do teto da mamãe. Eu posso ser um desses 7-1? Posso. Talvez eu até seja. Como é que vocês vão saber? Fale o seguinte, galera. Entre no meu Instagram. Europa é minha segunda casa. Vou todo ano para Grécia, Paris, Tailândia, Estados Unidos e sempre muito bem acompanhado. Meus amigos, não tenho carro, não gosto de dirigir, tenho apenas jatos e helicópteros. Meu nome é Diego Aguiar e há anos todos querem saber o que eu faço. Imploram para andar, trabalhar comigo e ter a minha vida. Eu tenho uma boa notícia. Agora você também pode. Sou amigo de famosos no mundo todo. Whindersson, Orochi, Ludmilla, Anitta, Post Malone, Taiga, Dennis DJ. Então vamos lá, vou revelar o meu segredo. Trabalho com o mercado financeiro há mais de 10 anos, já estou aposentado há mais de 5. Faz o seguinte, meu amigo, se você acha que isso tudo é uma grande mentira, sai do meu site agora, faz esse favor pra mim. É o seguinte, eu vi muito safado 7-1 vendendo cursos ridículos na internet e eu nunca vendi nenhum curso de nada. Eu ganho dinheiro do mercado e não vendendo cursos. Estou aqui hoje para mudar tudo isso. Vou te entregar conteúdo de qualidade e não vou estar ganhando nada com isso. Presta muita atenção como tudo isso vai funcionar. Meus traders fazem operações no mercado de opções. Sempre que eles forem fazer uma operação, eles vão mandar para vocês copiarem apenas clicando em um botão. Resumindo, você vai ter o resultado de um profissional mesmo sem entender nada. Eu sou multimilionário e copio todos esses sinais. E como você vai saber se isso funciona, se é verdade ou não? Muito fácil, basta comprar agora, o preço é ridículo. Como eu disse, eu não ganho nada, o dinheiro vai todo para minha equipe. E se você não gostar, não tem problema. Pede o dinheiro de volta que eu devolvo na mesma hora. Já me alonguei muito, então clica no botão agora. Caso ele esteja funcionando, significa que ainda tem vaga. Se não estiver funcionando, me manda uma mensagem no Instagram. Lembrando sempre, a prioridade são minhas amiguinhas. Te vejo no meu curso ou nas melhores festas do mundo. Isso tudo, mas Defesa e Justiça é um time de futebol e consegue jogar. Eu só não vou falar que tudo está errado no Palmeiras. Desculpa, mas eu não consigo fazer isso. Eu acho que o Palmeiras poderia jogar mais. Fechamos nessa questão, poderia jogar mais. Mas daí para falar, rasga tudo, tá tudo errado, não tenho essa cara de pau. Ô Eugênio, saindo também um pouquinho do jogo, mas falando sobre Defesa e Justiça no geral, assim, a gente já vinha destacando em vários desses Sport Centers sobre esse trabalho, né, que é contínuo, que a gente já viu o Crespo, o BKSS, então é uma ideia de jogo, uma filosofia de futebol que a gente não pode ignorar também. É importante a gente entender que é um clube pequeno, sem torcida, da periferia de Buenos Aires, no lugar mais distante da periferia de Buenos Aires, com baixíssimo investimento, mas que não é só aqui, né, na América do Sul, né, não é só no cenário mais amplo de América do Sul, também na Argentina, no cenário do futebol local, é um clube que tem feito mais sucesso do que outros clubes tradicionais lá, né, clubes que têm mais camisa, têm mais história. Ele está fazendo uma história muito linda, recente, mas com base principalmente no que você dizia, num modelo de jogo, numa ideia de futebol, que é uma ideia ofensiva. A gente costuma imaginar o seguinte, é um time pequeno de fora do Brasil, vem aqui para se trancar, para jogar no contra-ataque. Não, não é esse o modelo. É um time que procura construir o jogo. É claro, vai ter momentos em que vai encontrar dificuldades, o nível do elenco é inferior. Normalmente os elencos são montados por jogadores emprestados de times grandes, aqueles que não são aproveitados nos elencos de Boca, de River, de Racing, acabam parando lá. E o principal, o time troca muito de jogadores, porque são emprestados, troca muito de técnicos, porque eles aparecem e vão embora. O técnico do Santos hoje era técnico do Defensa e Justiça, alguns anos atrás. O técnico do São Paulo hoje era técnico do Defensa e Justiça, alguns anos atrás, e outros por aí. E esse atual técnico, com certeza, vai estar em algum clube de algum destaque no futuro, Sebastião BKSS. Mas por quê que o time continua mantendo o padrão? Porque é uma questão institucional. É do clube. O Defensa e Justiça se propõe a jogar desta forma e escolhe os profissionais que vão dirigir o time diante desse perfil. É importante entender isso,
coisa raríssima no futebol brasileiro, em que não se conhece o perfil do treinador que se vai contratar, em que a cada 6 meses o time, a maioria dos times, tem ideias de futebol completamente diferentes. Não há continuidade no trabalho. Essa é a grande dificuldade. O Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras é um time forte. O Palmeiras é campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Mas quando foi contratar o atual técnico, acho que deu um tiro no escuro. Porque antes de pensar no Abel Ferreira, tentou contratar o Miguel Ángel Ramírez, cujo perfil é diametralmente oposto ao do Abel Ferreira. Pelo menos o que a gente tem visto do Abel Ferreira, desde que a gente conseguiu entender um pouco mais das ideias dele de futebol. Desde que ele foi para Portugal e começou a falar mais sobre futebol. Então o Palmeiras foi contratar um técnico em busca de um conceito, talvez que não fosse esse conceito, mas que deu certo de certa forma, porque conquistou títulos importantes. Eu acho que a gente precisa trabalhar mais isso. O que eu quero para o meu time? Que tipo de futebol eu quero jogar? E dar continuidade a esse estilo. Mas, pessoal, tem uma coisa aí, olha, feitos os elogios aí com todos os méritos para o Defensa e Justiça e a ponderação do Marra, dos títulos conquistados pelo Palmeiras, e é bem possível que o Palmeiras volte a disputar ou tenha condições de disputar e conquistar esses mesmos títulos nessa nova temporada. Independentemente do tamanho do adversário, independentemente de erros de arbitragem, em 4 dias o Palmeiras teve 2 taças na mão. Sim. E por deficiência própria, pegou essas taças e entregou para o seu adversário. Foi assim com o Flamengo e foi assim com Defensa e Justiça. Tudo isso colocado na balança. O Palmeiras perdeu por deficiência própria. Entregou 2 taças para os seus adversários. Não tem um problema nessa história? Então, Bruno, é que eu acho que a gente corre um risco muito grande de, assim... Acho que o jogo do Flamengo foi diferente. Vou ser sincero, eu vi um Palmeiras que me surpreendeu. Em vários momentos o Palmeiras me surpreendeu contra o Flamengo, até mesmo na imposição. Eu não esperava de jeito nenhum isso. O Palmeiras estava acabando de voltar de um tempo de inatividade e o Flamengo mostrou nos poucos jogos que fez, também é preciso ponderar, um time muito ligado, muito concentrado. E no segundo tempo do jogo, do domingo, eu achei o Palmeiras, uau, o que está acontecendo? O Palmeiras jogando muito contra o Flamengo. E aí foi para os pênaltis. Acho que aí está uma outra tentativa de verdade. Se o Palmeiras ganha nos pênaltis, a gente ia falar que o Flamengo perdeu porque entregou tudo. Eu acho que não. Acho que ali foi um duelo de dois atualmente principais times do futebol brasileiro. E a única coisa que eu não espero atualmente entre Palmeiras e Flamengo é uma goleada. Eu acho que vai ser apertado, mas qualquer um pode vencer. No jogo de ontem, dá para a gente conversar um pouco mais. Acho que o Palmeiras teve dificuldade de imposição. Mas, se o Everton defende aquela bola no último minuto do tempo normal, a gente já está falando aqui dos méritos de um grande Palmeiras, que ganhou de novo, que levantou a taça. O Everton ainda não conseguiu pegar uma bola que normalmente ele pega. E aí muda toda a história. Mas a história mostrou uma expulsão de um jogador no segundo tempo e uma dificuldade aí sim emocional em alguns momentos. Palmeiras me parecia mais pilhado até. Talvez, não sei, o excesso de jogos, talvez a definição, decisão, talvez o banco de reservas. Talvez o Abel e a turma dele. Mas achei que o Palmeiras teve dificuldade ontem para traduzir os espaços, até mesmo, voltando aqui rapidamente, até mesmo na ideia, fez um gol, se recolhe para jogar no erro do adversário. Ontem, acho que o Palmeiras errou, deu espaço para os adversários. Mas poderia ter vencido o jogo, criou situações para vencer. Fala, Eugênio. Não é isso, a gente entende, assim, Bruno, em cima do que você falou. O Palmeiras teve as suas oportunidades, teve. Mas o futebol é saber aproveitar as oportunidades. Né? E eu não vou nem para disputar. Mas esse pênaltis. É uma questão muito, muito relativa do momento, de como cada jogador está se sentindo, de uma decisão, às vezes, de fração de segundos, de um pé que você vira um pouquinho a mais do que deveria. Então, não dá para cobrar que no pênalti você ganhe sempre, o Palmeiras esteja perdendo. Eu acho que não, mas, tem Eugênio, um aspecto eu acho que a questão no pênalti, disputas anteriores de pênalti. Perfeito. Mas a questão na disputa de pênaltis, para mim, não é quando começa e está 0-0. Ali, realmente, né? Tá todo mundo, é igual. Né? A questão é quando você tem uma vantagem de ter na mão ou ter no pé quatro decisões a seu favor, ou pelo menos 2 a seu favor, certo? 2 pênaltis que você basta marcar para fazer. E você psicologicamente perde esse duelo. E perde uma vez,
e perde a outra. Não tem um problema aí? Eu acho que pode ser que tenha, em virtude da sequência, da consequência. O Palmeiras já vinha de um desgaste psicológico, que foi a derrota para o Flamengo. Uhum. Mas é importante lembrar que tem o outro lado. Por exemplo, é inconcebível que um time como o Defensa e Justiça vá para uma prorrogação com uma vantagem numérica de um jogador a mais e um jogador seja expulso por se envolver em confusão, em briga, como foi o Romero que a gente está vendo aí. Uhum. E você vai para uma prorrogação que é um momento em que você tem tudo para explorar essa superioridade e o cara é expulso porque perde a cabeça. Então também tem uma questão psicológica do outro lado. Também tem. Para eles, era também um jogo da vida, era um jogo mais importante da história do clube. Então, eles também tinham esse peso nas costas, eles também tinham essa cobrança. Eu acho que o time do Palmeiras, as pessoas vão falar assim, o Eugênio está passando pano. Mas eu avisei antes. Quem acompanha aqui já estão, Eugênio. Já viu. Vão dizer o seguinte, o Palmeiras, de certa forma, foi prejudicado porque ele ficou muitos dias sem jogar e, na sequência disso, foi para 2 finais. O time perdeu o ritmo e depois, quando perde o ritmo, ele vai para 2 jogos de uma exigência física, técnica e emocional gigantesca. Não aguentou, não suportou, não teve força para tal. É isso, e precisa entender dentro do Palmeiras o que aconteceu. Que é indiscutível que o Palmeiras é um time forte, ele já mostrou isso, e mostrou isso contra o Flamengo, e mostrou isso ontem em alguns momentos do jogo. Mas concretizar isso no futebol é tudo muito relativo. A gente viu grandes clubes essa semana serem eliminados, né? O Bayern foi eliminado da Champions, o Liverpool foi eliminado da Champions e outros por aí, porque dentro do campo ali as coisas acontecem. A gente ainda vai falar muito, Eugênio, sobre esse jogo do Palmeiras. Vamos ouvir ainda o Abel, o Everton. Vamos falar também sobre essa consistência em perder pênaltis também do time alviverde. Mas agora a gente fala sobre o Flamengo, que tem clássico hoje contra o Vasco. Então Pedro Henrique Torre